Nós estamos, então, partindo para o momento final da nossa série de reuniões comemorativas pelo aniversário do coral Débora Mafra. É muito emocionante para nós participarmos de um trabalho tão importante como esse. Quando eu nasci, o coral já tinha 10 anos de funcionamento. E é muito bonito ver trabalhos que duram, que perduram, ver a força da perseverança, do esforço, da dedicação de irmãos que amam o Senhor. Que Deus abençoe essa jornada desse coral, que ele continue cumprindo o propósito para o qual foi criado, né? A glória de Deus e a realização da obra do Senhor com mais emoção, né? Com mais beleza, como os irmãos têm feito durante tantos anos. Eu gostaria de, finalizando essa minha participação aqui, também agradecer mais uma vez à igreja, a oportunidade de estar aqui e agradecer a confiança dos irmãos para podermos abrir aqui a palavra e trazermos o ministério da palavra. Muito obrigado a toda a igreja, a todos os irmãos. E gostaríamos também de convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Nesse momento estaremos pregando o Evangelho, pregando a mensagem que esta igreja anuncia desde o início. Uma mensagem que não mudou e nunca mudará, a mensagem do Evangelho de Cristo. Então vamos abrir a palavra e vamos ler palavras do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que o Senhor Deus acrescente a bênção, a sua palavra lida em nossos corações nesta noite. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre como obter a paz no meio de adversidades. Como ter paz passando por momentos turbulentos na nossa vida. No mês de março de 2020, o mundo inteiro mudou. Passamos pela pandemia do Covid-19 e foi algo assim muito difícil, muito traumático para o mundo inteiro. De um dia para outro as igrejas foram fechadas. Não podíamos mais reunir. Não sabíamos como o vírus agiria. As autoridades ordenaram que as igrejas fossem fechadas. E nós fechamos as igrejas. Passamos a fazer reuniões online. Todos experimentamos isso. Ficamos alguns meses. Lá em Porciúncula ficamos 6 meses sem reuniões presenciais. Não sei aqui, mas assim que foi permitido, nós retornamos com as reuniões presenciais, com muita dificuldade. Eu me lembro daqueles dias, foram dias muito difíceis. Nós começamos a perder pessoas. E um dos primeiros a morrer lá em Porciúncula foi um membro da nossa igreja, um irmão de 92 anos. Morreu num dia, a esposa no outro. E algo muito duro foi ver o caixão do irmão chegar, não podia ter velório. Na porta do cemitério a gente estava distante, todo mundo separado um do outro. E ali
caixão lacrado, somente as pessoas do cemitério podiam pegar o caixão. E no meio da rua mesmo, ali na porta do cemitério, nós demos uma palavra, fizemos uma oração, pedindo o consolo do Espírito Santo para aquela família. Que coisa difícil foi passar por aquilo, irmãos. Um irmão amado, um irmão querido, não ter um velório, não ter um culto na casa de oração. Foi muito doloroso. E eu sei que muitos viveram muitas experiências difíceis. Talvez irmãos aqui perderam pessoas naquele período. Não foi nada fácil. Foi muito turbulento. Foi muito angustiante tudo aquilo. E até hoje sentimos isso. As vacinas vieram. Dizem que deixa efeitos aí na saúde das pessoas. Mas o fato é que a pandemia foi controlada e agora a gente convive. E hoje, quando a gente tem uma gripe, não sabe se tem gripe ou se tem Covid, né? Mas, graças a Deus, tudo amenizou e podemos ter reuniões como essa, tão agradáveis, né? tão boas, que a gente sentiu tanta falta naquele período. Mas, como passar por momentos assim, em paz? Hoje fiz referência aqui pela manhã. Agora eu já não sei se eu falei ontem à noite, do Ronaldo Lidório, um grande missionário que está com câncer. E ele fez um vídeo e postou, ele e a esposa, completando 34 anos de casados dentro do hospital. Tinha acabado de sair da UTI, estava agora no quarto, se recuperando, sem poder receber visita, por causa da imunidade que baixa, né, nesse período. Estava ali e ele falou palavras tão bonitas, falou palavras de tanto incentivo, agradecendo a Deus, com um sorriso no rosto, demonstrando uma paz. A esposa também falou. E aqueles irmãos tão preciosos ali, naquele momento tão difícil, mas em paz. Como passar por adversidades e passar em paz? Como ter paz nesses momentos? E nós, quando lemos esta palavra aqui de João 14, essas palavras que Jesus disse foram ditas no momento de muita dificuldade para os discípulos. Jesus estava como que preparando os discípulos para a sua morte, para a sua partida. Jesus era aquela semana da Páscoa, quando Jesus chegou em Jerusalém, e ele chorou ao chegar sobre Jerusalém, porque Jesus já sabia tudo que iria acontecer com aquela cidade, que dentro de alguns anos ela seria destruída, arrasada, o povo disperso pelo mundo, somente retornando em 1948, quando o Estado de Israel foi formado novamente. Jesus já sabia do sofrimento que aquelas pessoas iriam passar. Jesus chorou. E Jesus, então, naquela semana pesada, naquela semana difícil, Jesus profere essas palavras. E diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. A palavra turbar no dicionário, ela tem um sentido de desordenar, revirar, perturbar, transtornar, escurecer. Porque existem momentos na nossa vida que a gente sente que é exatamente assim que a coisa está acontecendo. E Jesus vem e diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se desordene, não revire a sua vida, não perturbe a sua vida. Fique em paz. Fiquem tranquilos. Essa é a palavra que nós queremos trazer aqui nesta noite. Como ter paz em momentos extremos e difíceis, nas turbulências da vida, nas adversidades da vida. E nós temos aqui algumas verdades de Jesus que nós precisamos compreender, receber, aceitar e viver isso, para podermos desfrutar desta paz. Em primeiro lugar, primeira coisa que Jesus diz é que nós precisamos confiar em Deus. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Jesus está dizendo: credes em Deus e creiam em mim. Jesus fala de mais alguém aqui, irmãos? Não, absolutamente. Não tem mais nenhuma pessoa. Não confie em outras pessoas.
Não confie no poder econômico. Não confie no poder da ciência. Não confie no poder da tecnologia, no mundo tecnológico que a gente vive. Uma coisa que marcou a pandemia foi exatamente isso. Ninguém se entendia. Todo mundo estava sem saber como proceder, o que fazer. Quanta confusão gerou, um médico falava uma coisa, outro médico falava outra, um especialista dizia uma coisa, outro especialista dizia outra. Pessoas milionárias estavam morrendo por um vírus invisível. O mundo estava desorientado, o mundo estava inseguro. Muitos que confiam no poder do dinheiro não puderam encompridar a sua vida por melhor tratamento que tivessem recebendo. Não havia recurso para isso. E muitas pessoas confiam no poder do dinheiro, da tecnologia, da ciência, da medicina. E Jesus está dizendo, se você quer ter paz, uma paz verdadeira, você precisa confiar e depender de Deus. E não do sistema humano. Não do sistema político, sistema econômico que gere esta nação, o mundo. Jesus está dizendo que nós precisamos não confiar também na nossa inteligência, dos nossos recursos próprios. A gente precisa aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. Jesus disse em João 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso é verdade. Nós vencemos, você passou pela pandemia, você está aqui porque Deus decidiu que assim seria. Eu não sei, talvez tenha aqui alguém aqui que passou pelo vale mesmo da sombra da morte durante a pandemia. Eu conheço pessoas em Pociúnca que a gente pensou, esse não volta. E voltaram. Estão vivos. Idosos, com comorbidades, e não morreram. Viveram. Mas foi decisão de Deus. A vida pertence a Ele. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Quanto mais jovem entender isso, melhor. Não podemos entender isso quando a saúde já estiver indo embora. Precisamos entender isso antes. Precisamos confiar em Deus para viver. E também para morrer. Precisamos ouvir o que Jesus diz nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Acreditem, creiam, confiem em Deus. Confiem também em mim. Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, a situação está toda sob controle. Eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou ser pendurado na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Está tudo debaixo do meu controle. Nada surpreende a Deus, nada surpreende Jesus. Ele está no controle. Sua vida também está no controle dele. A nossa vida está no controle do Senhor. E ele está dizendo, confie nisso, acredite nisso, para que você possa desfrutar dessa paz. Segundo lugar, outra coisa que a gente precisa obter para obter paz na adversidade é saber que existe uma herança preparada por Deus para nós. No versículo 2, o Senhor Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo aqui, olha, fiquem tranquilos, porque vocês têm uma herança preparada por Deus. O que Jesus está dizendo é que a duração da nossa vida, irmãos, não se limita do nosso nascimento até a nossa morte. Não se limita ao nascimento, ao sepultamento num dos cemitérios aqui de Itaperuna, não. Não é isso. Jesus está dizendo que a nossa vida vai continuar. Nós cremos que Jesus foi preparar um lugar para pessoas preparadas por Ele. Jesus foi preparar lugar para pessoas preparadas por Ele para habitar nesse lugar. É isso que Ele está dizendo aqui. Existe uma herança. E a Bíblia fala, nós temos diversas maneiras de chamar esse lugar. A casa do Pai, o paraíso, o céu, a Jerusalém celestial. Existe um lugar. E Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar.
todos que foram lavados, perdoados pelo sangue de Cristo, vão para esse lugar, vão morar nesse lugar. Quantos irmãos queridos do coral durante esses 69 anos já partiram para lá? Já tem o seu lugar preparado, já tem a sua herança, já tem a sua mansão celestial lá preparada pelo Senhor. E não são palavras nossas, são palavras do próprio Cristo. Eu vou preparar um lugar. Ou seja, um lugar onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá nenhum tipo de turbulência. Estaremos em paz eternamente. É um lugar que o Senhor preparou e Ele nos dará também um corpo glorificado, um corpo transformado como o do Cristo ressurreto, para estarmos neste lugar, para vivermos eternamente com Ele. Irmãos, que herança maravilhosa. Muito melhor do que qualquer herança que a gente receba nesta vida. É a herança que Jesus tem para aqueles que confiam nele. A casa do Pai, um lugar onde morar. É por isso que o apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E olha que a nossa vida aqui na terra com Jesus é muito boa. A vida com Jesus é boa. Temos um hino no nosso hinário 177, um hino infantil. A vida é bela com Jesus. Feliz é o meu viver, pois nele tenho amor e luz. Com Cristo é bom viver. É bom viver com Cristo. Mas aqui na terra, irmãos, é lugar de luta. Quando as coisas vão bem com a gente, às vezes não está indo bem com um familiar, com um amigo, a gente sofre. Estamos em paz aqui, mas tem guerra lá em Israel, tem guerra na Ucrânia, na Rússia, crianças estão morrendo, mães estão sofrendo a perda dos seus filhos. O mundo é um lugar de sofrimento. Aqui é um lugar onde o pecado impera e o salário do pecado é a morte. Por melhor que seja a nossa vida, a gente sofre, irmãos. Por mais felicidade que nós temos com Jesus, aqui a gente sofre dores, perdas. Estamos sujeitos a grandes aborrecimentos e a grandes frustrações também. Não somos poupados do sofrimento. Aqui é lugar de batalha, aqui é lugar de luta. Mas estamos indo para um lugar muito melhor. Temos uma herança. E a nossa esperança não se limita a esta vida. E Paulo diz isso, se for só para esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Infeliz é aquele que só tem esperança nesta vida. Não tem consolação alguma. Não tem felicidade alguma, verdadeiramente falando. Por quê, irmãos? O que o Senhor tem preparado para nós é muito superior ao que vivemos aqui e agora. Rick Warren diz que a maior maneira de desperdiçar essa vida é achar que essa vida é tudo que existe. As pessoas que acreditam que essa vida aqui é tudo que existe estão desperdiçando a sua vida. Porque esta vida na terra que nós temos, que você tem, que eu tenho, é a oportunidade de Deus para conhecer a Ele, para estar com Ele eternamente. E para receber essa herança. Para receber essa herança espiritual que Jesus foi preparar para nós. De que adianta o homem aqui na terra conseguir tanta coisa? De que adianta ter tanto dinheiro? De que adianta ter tanto poder ou influência se você não pode levar nada disso? Paulo diz, escrevendo a Timóteo no capítulo 6, a gente não leva nada. A mortalha, a roupa do defunto não tem bolso. Não tem como levar aquilo que a gente conquista aqui na terra. Nós levamos o nosso caráter, nós levamos aquilo que nós somos na nossa essência. Bens materiais, status humanos, tudo isso que as pessoas às vezes dão a vida para obter, isso a gente não leva nada. É uma grande ilusão.
Nós precisamos ter esse preparo de Deus para poder receber esta herança. E se você já entregou sua vida a Cristo, você tem essa herança. Você tem essa casa. Você tem esse lar eterno preparado pelo Senhor. Portanto, se a vida está difícil, se os problemas existem, se nós confiamos em Deus, nós podemos ter paz, porque nós temos um lugar preparado para nós. Se tudo der errado aqui na terra, o Senhor tem preparado um lugar eterno de descanso para o seu povo. E o Senhor Jesus, as suas palavras se cumprirão. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão. E é dessa palavra que nós cremos. É dessa palavra que nós fundamentamos a nossa vida. Esta é a palavra que nos dá estabilidade para não nos desesperarmos diante das turbulências desta vida, porque sabemos que Deus tem preparado algo melhor para nós. Fiquem em paz, Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, meus discípulos, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem lugar para todos, todos os que creem em mim. Porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, não é para todo mundo. É para todo mundo que crê em Jesus Cristo. É um lugar exclusivo aos crentes. Crentes em Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso nesta noite. Mas é um lugar preparado. Ele foi preparar para nós. Em terceiro lugar, se nós queremos obter a paz no meio das adversidades, nós precisamos também crer em outra coisa. Crer que Jesus vai voltar. No versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Eu voltarei. E nós estamos esperando esse dia. O Isaac acabou de falar isso aqui. O coral acabou de cantar. E nós cantamos isso. Nós verbalizamos isso a todo tempo. Jesus vai voltar. A nossa esperança em Cristo é a sua volta, é o seu retorno. E Jesus vai voltar, irmãos. Alguns não acreditam, alguns zombam. O apóstolo Pedro disse que isso já acontecia. Onde está a promessa da sua vinda? E Pedro diz que um ano para o Senhor, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ou seja, a gente não pode imaginar o tempo na perspectiva de Deus, porque Deus não está limitado a tempo. Ele vai voltar. E os sinais já se cumpriram. A vinda está próxima. Entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, haverá um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, que nós já vivemos o princípio das dores. Precisamos acreditar e esperar. Jesus está perto de voltar. Tudo o que ele falou está se cumprindo. A palavra de Deus é um livro profético e as profecias se cumprem exatamente como a Escritura diz. E Jesus voltará, irmãos, pessoalmente. Ele voltará visivelmente. A Bíblia diz que todo olho o verá. Ele voltará audivelmente, a trombeta vai soar. Ele voltará repentinamente, como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Ele voltará inesperadamente, como um ladrão. Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e aí veio o dilúvio. É assim que o mundo vive, sem esperar, sem acreditar. Mas como o dilúvio veio, o Senhor Jesus também voltará. Ele voltará inescapavelmente, como a mulher que está para dar à luz, as dores de parto. A dor de parto, ela aumenta a intensidade e diminui o tempo de uma contração para outra. E quanto mais contração e quanto mais dor, significa que a hora está chegando. E o mundo está vivendo essas dores de parto. Estão muito intensas. E se aproxima o momento da volta do Senhor. E Jesus voltará. E ninguém poderá impedir a volta de Jesus. Ele voltará vitoriosamente.
E no final de tudo, ele vai destruir o diabo, ele vai destruir o anticristo, ele vai julgar as nações. Tudo está dito na palavra de Deus e tudo vai se cumprir. Nós cremos que no final Jesus prevalecerá. Ele implantará o seu reino. Ele reinará. Por mais bagunçado que esteja o mundo, por mais confusão que essa terra viva, um dia aquele que veio aqui para morrer virá para governar, virá para ser o juiz. E nós precisamos estar com a nossa vida acertada com ele, para não sermos envergonhados na sua vida. Jesus virá, e por isso nós podemos ter paz. E em quarto e último lugar, para termos paz nas turbulências, nas adversidades da vida, a gente precisa compreender que Jesus é o único que pode conduzir você ao Pai. É o único que pode levar você a Deus. É o único. E no versículos 4 a 6, Jesus diz: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, irmãos, só existe um caminho. A gente vive num mundo cheio de religiões. Existem muitas religiões. Diz que surgem 5 novas religiões por dia no mundo. Todo dia 5 novas religiões surgem. Na Índia, por exemplo, existem mais de 1 milhão de deuses. O país hoje, não sei se é o mais populoso do mundo, né? Mas 1 milhão de deuses, mais de 1 milhão de deuses. O povo lá adora deuses. Nós temos hoje muitos altares, muitos templos, muitos santuários, muitas crenças, muitas doutrinas, muitas ideias e muitos rituais. Mas só existe um caminho para o Pai. E esse caminho não é a igreja A, B ou C. Se alguma igreja disser, essa é a igreja verdadeira, você tem que vir para essa igreja para ser salvo, não entre nesse caminho, porque não é a denominação religiosa que salva o homem. Não é o ser membro de uma igreja que garante a salvação. Jesus não disse isso. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho não é o misticismo. O caminho não é um caminho interior que você descobre dentro de você. O caminho é Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. O próprio Deus que tomou a forma de um ser humano e nasceu de uma virgem milagrosamente, obra do Espírito Santo. Viveu sem pecado, nunca pecou. Homem perfeito, mas não pecou. E ele assumiu o nosso lugar de condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, disse o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já previa, profetizava a vinda do Messias. A Bíblia é um livro de profecia. O anúncio do nascimento de Jesus aconteceu milhares de anos antes dele vir. Ele cumpriu a sua vinda, a sua primeira vinda, e ele vai voltar a segunda vez. As Escrituras não mentem, não falham. E feliz aquele que ouve as palavras dessa profecia. Feliz aquele que crê na mensagem. Feliz aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus. Ele é o único que pode te conduzir a Deus. Ele é o único que pode perdoar os pecados e dar a vida eterna. Jesus deu esse perdão e essa salvação a um ladrão na cruz nas últimas horas de vida. Aquele homem perverso, aquele homem mau, aquele homem que vivia prejudicando os outros. Ele se arrependeu. Ele disse para o outro ladrão: nós estamos aqui porque merecemos, nós somos pecadores. A morte
é justa para nós, a pena de morte é justa para nós, mas para Jesus não, ele é inocente, ele é santo. E ele fez a oração, ele pediu a Jesus, poucas horas antes de morrer, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele é o caminho. Aquele ladrão nunca frequentou igreja, aquele ladrão nem batizado foi, aquele ladrão não deu dízimo, não deu oferta, não fez caridade, não fez boas obras. Ele simplesmente arrependeu dos seus pecados, reconheceu que era um miserável pecador, que era justo o castigo sobre a vida dele, mas ele confessou Jesus, ele pediu a Jesus, ele creu em Jesus. Ele entrou pelo caminho. E Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ah, irmãos, que graça. Esse é o evangelho que essa igreja prega. Não é o evangelho que prega que você tem que merecer a salvação. Não. A gente nunca vai merecer, a gente é pecador. A gente não merece. A gente merece a condenação, é o inferno. Mas Jesus morreu para nos livrar dessa condenação. A justiça de Deus é imputada em quem acredita, em quem crê em Jesus. Isso é possível até uma criança a depositar a sua confiança em Cristo. É isso. É simplesmente isso, como o ladrão fez. Ele entrou pelo caminho certo. Enquanto que os homens religiosos dos seus dias, Anás e Caifás, o sacerdote, o sumo sacerdote, estavam lá pedindo para matar Jesus. Homens que viveram a vida inteira na religião, odiavam Jesus. E aquele ladrão, na última hora, creu e foi salvo. É a graça. É o poder de Jesus para salvar o pecador. Como eu amo essa mensagem. Como a gente se entusiasma ao cantar maravilhosa graça. Porque é isso. Porque Deus nos ama, apesar de sermos quem somos, e oferece perdão e salvação à pessoa que simplesmente confia nele, como seu salvador pessoal, porque ele é o caminho. Jesus é a verdade absoluta. Hoje existe essa história de cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta, a verdade é relativa, mas a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade absoluta, tanto que ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não foi politicamente correto, Jesus foi aquele que falou a verdade. Eu sou a verdade, só por mim, só por meu intermédio. Porque sou eu que posso perdoar pecados. Sou eu que sou o salvador da humanidade. Só existe ele, não existe outro caminho. Isso a igreja tem que falar, nós temos que pregar. Nós temos que anunciar e nós temos que advertir que quem estiver confiando em si, confiando na sua religiosidade, confiando nas suas boas obras, está perdido. Porque precisa confiar em Jesus. É isso que ele diz. Credes em Deus, crede também em mim. Confiar no Senhor. Ele é o único que pode nos conduzir ao Pai. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ah, irmãos. Quantas pessoas estão buscando um significado para a sua vida? Fazer a vida valer a pena. Dar um sentido para a sua vida. Muitos buscam nas drogas. Muitos buscam no sucesso, no dinheiro, nos prazeres do pecado. Estão buscando ser felizes nesses lugares. Cisternas rotas que não retêm a água, cisternas rachadas. Trazem uma alegria passageira, uma alegria temporária, mas não satisfazem. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jorrará nele uma fonte para a vida eterna. É Jesus. Ele dá sentido à vida. Ele dá significado à vida. E a solução para o ser humano é conhecer Jesus. É relacionar com ele. É confiar nele.
é entregar a vida a Ele. É só Ele, não existe outro. A igreja cristã, a igreja evangélica, o culto é cristocêntrico, a glória é dele, é para Ele. E a nossa mensagem é Jesus, não há outro nome. O apóstolo Pedro disse, Atos 4:12, e em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo também confirmou dizendo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pedro disse que é só Jesus, Paulo disse que é só Jesus, e Jesus disse, sou eu mesmo, sou apenas eu. Só eu que posso perdoar os pecados. Só eu que posso dar a vida eterna. Mas os homens tentam inserir outras pessoas. Os homens tentam diluir o mérito exclusivo de Jesus. Não acredite nisso. É só Jesus. Aquele que criou você. Aquele que cuida de você. Aquele que sustenta a sua vida. Aquele que morreu por você. Aquele que oferece gratuitamente o perdão dos pecados e a vida eterna. Absolutamente de graça. Não tem que pagar por isso. Não tem que se sacrificar por isso. Não tem que fazer por merecer isso. Porque a gente nunca vai merecer a morte do Filho de Deus, de um inocente. Nós temos que receber com humildade. Receber o presente. Estender a mão e falar, eu quero, eu preciso. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Quero terminar com uma história, talvez alguém já até conheça essa história, mas ela é muito rica, é muito significativa. Um homem tinha um filho único, mas ele era um homem milionário. Ele não tinha mais esposa, ele já era viúvo, e só tinha um filho, era a única pessoa que ele iria deixar toda a sua riqueza. E ele investiu o seu dinheiro em quadros de pintores famosos. Ele tinha uma galeria de quadros lá que valia uma fortuna. Um dia o filho dele resolveu fazer uma viagem pelo mundo, para conhecer o mundo. E tinha um amigo que ia com ele. E o pai financiou toda a viagem com o maior prazer, com o maior gosto, porque era o seu filho único. E dinheiro não era problema para o pai. E o filho partiu para a viagem. Mas, nesta viagem, o filho morreu. Distante. E aquele amigo desenhou, pintou um retrato daquele filho. E quando chegou da viagem, foi lá e presenteou aquele pai com o quadro do filho. O quadro era um pintor amador, mas o pai colocou aquele quadro numa moldura muito bonita e colocou lá junto com os quadros famosos. E aí, aquele homem morreu. E não tinha para quem deixar a herança, não tinha herdeiro. E aquilo foi leiloado. Os quadros iam a leilão. O homem deixou instruções acerca do leilão. Como seria esse leilão? E aí no dia do leilão foi anunciado, muita gente apareceu, porque havia ali quadros valiosíssimos. Todos queriam adquirir aqueles quadros. Mas no que o homem decidiu, o primeiro quadro a ser leiloado seria o quadro do filho, daquele pintor amador, um quadro sem valor comercial. E aí o leiloeiro começou, oferecendo o quadro, ninguém dava lance nenhum, porque ninguém queria aquele quadro, queria os outros. E alguém lá deu um lance mínimo para poder arrematar o quadro e continuar o leilão. E aí, assim que foi batido o martelo, quando foi vendido aquele quadro do filho, o leiloeiro disse, o leilão acabou. Todo mundo alvoroçou, mas por quê? Nós queremos comprar os outros quadros. E o leiloeiro disse, o regulamento aqui do testamento do dono, do proprietário, é que aquele que arrematasse o quadro do filho levaria todos os outros quadros, sem pagar mais nenhum centavo. Quem tem o quadro do filho, tem todos os outros quadros. Assim foi encerrado o leilão. É uma ilustração para a gente poder entender um pouquinho do valor, um pouquinho,
do valor de Jesus. O apóstolo João disse: quem tem o Filho tem a vida. Mas João também adverte: quem não tem o Filho não tem a vida. O Senhor Jesus disse que aquele que não crer nele, a ira de Deus sobre ele permanece. A pessoa que não se refugia em Cristo, que não crê em Jesus, Jesus disse que a ira de Deus permanece sobre esta pessoa. É preciso tomarmos consciência dos nossos pecados. É preciso nos entristecer por causa dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender deles e abandonar os pecados para viver uma vida para Jesus, entregar a nossa vida a Ele. Crer em Jesus é isso, é confiar nele, a ponto de entregar a vida a Ele. Nesta noite, eu queria terminar essa pregação fazendo esse convite. Eu não conheço o público que está aqui, e até mesmo aqueles que porventura estejam assistindo essa transmissão online. Mas esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz que quem crer tem a vida eterna, mas quem não crer será condenado eternamente. É um aviso solene, que a gente não pode deixar para depois para decidir. É necessário que a gente decida agora. O que impede a gente de crer em Jesus? O que impede uma pessoa de entregar sua vida para Jesus? O que será que é mais importante do que o nosso Criador, o Filho de Deus, o nosso Salvador? É o nosso apego aos pecados? É o nosso apego a esta vida que vai passar? Que daqui a pouco passará de todos nós? E o que será de nós na eternidade? É necessário confiarmos em Jesus. Isso pode ser feito onde você está, com uma simples oração, como aquele ladrão na cruz fez. Ele simplesmente reconheceu que era pecador e orou a Jesus: lembra-te de mim. Eu creio que o Senhor é o Salvador. Só isso, mais nada. Não tem que pagar nada. Não tem que fazer por merecer. Simplesmente precisa se humilhar e falar: eu preciso receber de graça, porque eu não tenho condições de pagar. É um presente. E Deus dá esse presente com muito prazer, com muita alegria. Ele quer salvar o pecador, como cantamos aqui hoje. Ele quer salvar. Ele quer perdoar. A gente só precisa se despir do orgulho, da autoconfiança e confiar naquele que tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Crer em Jesus e receber assim um novo nascimento, nascer da água e do Espírito, ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se houver alguém entre nós que nunca fez essa decisão, que hoje possa fazê-la, confiando em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ter paz para enfrentar as turbulências e as adversidades desta vida. Porque grande paz tem aqueles que amam a sua lei, que amam o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.